Eu vou dizer o seguinte, né? Porque aqui a gente faz televisão verdade, a gente faz televisão ao vivo. Primeiro, Gustavo Zupac, Vitor Birner, Jean Oddi, Paulo Calçade me acompanham no Linha de Passe. Que noite. Então a gente abre o programa, faz uma primeira entrada, né? E nessa primeira entrada só eu apareci. Aí a gente apaga o primeiro intervalo e volta para ter até um tempo maior de discussão diretamente, sem interrupção. E aí, nesse primeiro curto bloco, eu fiz a pergunta: será que comentaremos sobre um título encaminhado ao Palmeiras? Durante o intervalo, o Botafogo faz 1-0 no Coritiba. Aí eu pensei, opa, a pergunta não é... talvez não caiba tanto assim, porque o Botafogo vencendo, ele fica a 1 ponto no Palmeiras e a disputa está absolutamente aberta. Só que antes ainda da volta para esse bloco que estamos iniciando agora, me vem a informação e a imagem em seguida do gol de empate do Coritiba. Aos 51, o gol do Botafogo. Aos 54, o gol do Coritiba. Então valeu a minha primeira entrada e a pergunta, né? O Palmeiras teria encaminhado o título nessa noite? E o que noite que você usou para abrir o programa, ele fica mais enfatizado. Que noite mesmo. Que noite mesmo. Tudo bem, que Gustavo? Que noite, Paulo? Teria o Palmeiras... Ainda não acabou lá no Couto Pereira. Mas teria o Palmeiras encaminhado o seu título nesta noite? Nesta que noite de quarta-feira? Boa noite, Paulo, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Palmeiras deu um passo muito importante. A rodada foi muito boa para o Palmeiras. Para o Atlético Mineiro também. Assim, faltam 2 jogos para acabar o campeonato. O Palmeiras tem o jogo contra o Fluminense, que deve ser um Fluminense bem mexido, o Fluminense reserva no final de semana, e fecha contra o Cruzeiro fora de casa. A princípio, um Cruzeiro com torcida, o que é uma aberração, mas enfim. Terminou lá. Não vai acontecer mais nada. 1-1. Então, assim, de maneira não matemática, mas de maneira prática, o Palmeiras depende de mais uma vitória para colocar 9 dedos na taça, né? Matematicamente, pode até ser no final de semana. Se ninguém mais vencer, todo mundo tropeçar e só o Palmeiras vencer. Mas isso é menos provável. Agora, uma vitória nesses 2 jogos que faltam é quase que só uma hecatombe tiraria o título do Palmeiras. Exatamente, porque o adversário a seguir teria de vencer os 2 jogos. Eu estou falando daqueles que estão 3 pontos atrás do Palmeiras e tirar essa belíssima vantagem de saldo que tem o time paulista. É ou não é, Vitor Birner? Você que é o cara da matemática aqui. Dera fosse, boa noite ao senhor, ao Zupac, ao professor Calçade, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. A gente falava antes do jogo, na programação, que o Palmeiras tinha o título encaminhado, que estava em mãos, só que o Palmeiras precisava jogar bola, né? Precisava confirmar que ia conseguir ganhar os seus jogos. Isso tudo depois, obviamente, do empate em Fortaleza. E que, dependendo do que acontecesse nos outros jogos, a situação do Palmeiras podia ser ainda melhor, porque o Flamengo tinha um jogo muito duro contra o Atlético, que vem jogando nas últimas rodadas o melhor futebol do Brasil. Não quer dizer que é o melhor time do país, mas vem jogando há algumas rodadas no Brasileirão o melhor futebol do país. E o Atlético foi lá e fez um senhor jogo, extremamente eficaz no primeiro tempo, principalmente, marcando bem, e ganhou do Flamengo. A gente fala muito aqui também dessa questão anímica, que pesa demais nos momentos decisivos das competições e do Campeonato Brasileiro. Muito. E sempre dissemos, todos, aliás, isso é unânime, nenhum time está tão bem preparado quanto o Palmeiras. O Palmeiras sobrou hoje. É o famoso time de chegada. Não, muito. O time que... A naturalidade que joga esse tipo de jogo é impressionante. E se tomar um gol, vai continuar jogando com a mesma segurança, da mesma forma. Como foi em Fortaleza, com uma situação muito adversa, né, em momentos bem complicados. Impressionante. E o Palmeiras mostrou a sua força de jogo e a sua força mental. Aí eu olho as 2 rodadas que restam no campeonato. Difícil imaginar o Palmeiras perdendo um jogo, empatando o outro, e o Atlético ganhando os 2 para o Atlético reverter a situação. Porque basta o Palmeiras agora, uma vitória, o Palmeiras ser campeão brasileiro. O Botafogo... Ou empatando os 2. Só empatar os 2. Se o Palmeiras empatar os 2... Não é perdendo um, empatando o outro. Perder um e empatar o outro, o Palmeiras é campeão. Nos pontos. Não, mas se o Atlético ganhar os 2. Se ganhar os 2, é verdade. Se o Atlético ganhar os 2. Sim. E o Botafogo assinou hoje... o que o Botafogo fez no retorno, hoje o Botafogo fez uma assinatura, reconheceu firma, protocolou, porque você fazer um gol no final do jogo, falta uma semana para acabar o campeonato, de repente dá uma injeção de ânimo, o time cresce, contra um time rebaixado, ganha 2 jogos contra um time rebaixado, sem o seu técnico, que o Guto Ferreira não assumiu ainda, sem torcida, dispensando jogadores e portão fechado. Ou seja,
O Botafogo podia ter se recuperado, mas quando ele toma um gol no final, ele multiplica tudo que ele fez de errado no segundo turno, vezes sei lá quanto, para não conseguir lidar emocionalmente com as últimas rodadas, a não ser que alguma coisa muito atípica aconteça. Ou seja, o campeonato está resolvido? Não. Mas ele nunca esteve tão bem encaminhado para uma equipe como está para o Palmeiras. Nem quando o Botafogo tinha a diferença de pontos que tinha, era possível imaginar que o Botafogo perderia o campeonato. Hoje é mais difícil no Palmeiras perder o campeonato. 3 rodadas, o número de rodadas que o Palmeiras se vê na liderança do campeonato. 3 rodadas. Serão 5 se o Palmeiras assim permanecer nas 2 últimas. E é o suficiente para comemorar mais um título. De novo, vou repetir, é um termo meio batido no futebol, mas é um time de chegada, Jean. Boa noite. Pois é, boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. Bom, é impressionante, né? Acho que é normal a gente começar falando do Palmeiras pelo que o Palmeiras, fez nessa reta final, está fazendo nessa reta final de campeonato, mas é inevitável citar o que fez o Botafogo agora há pouco, porque assim, muda completamente o contexto para as 2 últimas rodadas. O fato do Botafogo ter sofrido esse gol do Coritiba muda completamente o contexto para as últimas 2 rodadas. Porque é isso, é como o Zupac explicou. Assim, hoje o Palmeiras tem um saldo de 30, 8 a mais do que o Atlético, por exemplo. Né? Para citar o Atlético, já que 7 a mais do que o próprio Botafogo. Que ainda é o segundo colocado. Apesar de tudo que aconteceu. Ou seja, mas é difícil, né? Em 2 rodadas você ser superado nesse saldo, alguém te superar nesse saldo, é muito pouco provável, mesmo que o Palmeiras perca um dos jogos. Então, de fato, hoje, afirmar que o Palmeiras está a uma vitória do título não é matematicamente correto, mas é algo muito próximo da realidade. Porque se o Palmeiras ganha do Fluminense, ele precisaria perder do Cruzeiro na última rodada e ver ainda o seu adversário, seja ele quem for, tirar um saldo enorme. Então, o Fluminense poupando jogadores para o Mundial. Exato. Já no planejamento avisado antes. Eu não vou nem entrar nessa questão por enquanto, porque, enfim, todo mundo achou que o Vasco ia ser beneficiado, ia ser o Fluminense passou o carro prejudicado hoje por uma derrota do Fluminense, e o Fluminense passou o carro no Santos. Mas, de qualquer forma, o gol do Coritiba muda tudo. Eu acho que, assim, em relação ao Palmeiras e essa reta final, a gente precisa olhar... Eu estava olhando hoje o banco de reservas do Palmeiras. Vou citar aqui para você rapidinho. Lomba, Vanderlan, Fabinho, Jailson, Garcia, John, Atuesta, Kevin, Estevão, Lopes e Arthur. Quer dizer, é um banco que, assim, talvez muitos jogadores de um enorme futuro pela frente, mas não é um banco de um time que você diz que vai ser o campeão por pontos corridos, quando você olha, sobretudo, o que aconteceu no Maracanã e quais eram os bancos de reservas de Flamengo e de Atlético. Então, assim, é uma loucura o que esse campeonato virou, porque o Palmeiras também chega nessa reta final bastante dilacerado, né? O banco era esse, é bom deixar claro, porque o Palmeiras não tinha 4 titulares. Gomes, Dudu, né? Gabriel Menino. E o Rony machuca no começo do jogo ainda. Exato, mas é um banco que chama atenção. Na hora que eu olhei, falei, e não é por dizer que os caras são ruins ou são maus jogadores, de maneira alguma. E acho que assim, você tem o Estevão, que a gente não sabe onde vai virar, se vai ser um novo Hendrick, melhor ou pior, você tem o John, que é um jogador de muito futuro, mas são jogadores ainda muito crus, né? Ainda jogadores que não estão maduros. Então é impressionante mesmo essa reta final do Campeonato Brasileiro, mas estou de acordo que a rodada de hoje ela não transforma o Palmeiras num campeão. A gente tem que aprender a respeitar esse campeonato, porque o campeonato está se fazendo respeitar, mas de fato o que acontece hoje no Maracanã, no Allianz e também em Curitiba significa um passo muito grande para o time do Abel. Paulo Calçade, boa noite. Andrade, olá, boa noite a todos. Olha, pode não estar decidido, mas que chegou num momento especial para o torcedor do Palmeiras, chegou. Vantagem de 3 pontos, comando é do Palmeiras, o saldo de gols é do Palmeiras. Então o Palmeiras pode ser um campeonato decidido em saldo de gols? Pode. O Palmeiras hoje tem 7 em relação ao Botafogo. Que é o segundo colocado. Então, 8 para o Galo, 14 para o Flamengo. O Flamengo teria que ganhar, o Palmeiras perdeu, não, o Flamengo tirar 16. Né? Não é assim que as coisas funcionam no futebol. Então o Palmeiras teria que ter derrotas gigantes
e adversários vitórias enormes para poder tirar isso. Então o Palmeiras tem uma situação que para o campeonato tão apertado, e a gente falava isso na segunda aqui, né? Que a quarta-feira iria nos dizer qual é o caminho. Não, ela te aponta, mas ela não garante, porque a gente já... Nós estamos na 36ª rodada. Estamos nessa situação no Campeonato Brasileiro. Não é agora que a gente vai querer, né, inventar alguma coisa. Né? E o Botafogo é brincadeira. Né? Espero que o Textor não ponha culpa na arbitragem dessa vez, porque o que o Botafogo está fazendo com o segundo turno do campeonato dele é uma coisa... Acho que não vai acontecer outra vez. Acho que nós não vamos ver no Brasileirão um clube destruir uma campanha como o Botafogo destruiu. O jogo de hoje parecia um jogo de duas equipes que estavam brigando contra o rebaixamento. As duas. Zupac, fora tudo que aconteceu, a vitória contra o Palmeiras por 3-1 e tendo a chance de meter o quarto gol de pênalti, selar a depois vitória veio o Grêmio. E levar a virada. A vitória por 2 gols de diferença, como se construía contra o Grêmio no início do segundo tempo e levar a virada. Fora tudo isso, olhando só para esse recorte pequeno, hoje, o que aconteceu, né, de você poder seguir o Palmeiras, estaria 1 ponto do Palmeiras, e no final de semana contra o Santos, o Botafogo, na combinação de resultados, poderia entrar para as 3 últimas rodadas, dependendo só dele, e tendo hoje o Coritiba como adversário. É bom lembrar, só acrescentar para o Santos nos acréscimos no domingo. É bom lembrar que, assim, contra o Bragantino não foi nos acréscimos, mas assim, a gente lembra... Não, foi no final. Não foi depois dos 45. Acho que sim, acho que foi 40 e pouco. Vamos até dar uma olhada para confirmar, mas de qualquer forma, assim, a gente lembra muito das viradas de Palmeiras e Grêmio, pelo roteiro absurdo e tudo mais, mas o Botafogo vem 3 jogos na sequência, tomando empates no final, tomando... 90 mais 6 o gol do Thiago Borges. Então foi também. Mais 6. Não, assim, o problema do Botafogo é tão doido de compreender que o drama do Botafogo não é quando o time está atrás, é quando o time está na frente. Verdade. Porque o Botafogo reagiu contra o Bragantino, saiu atrás e virou o jogo. O Botafogo reagiu contra o Fortaleza, saiu atrás e foi buscar, acho que Fortaleza, né? Saiu atrás e foi buscar o empate. Agora, quando ele está ganhando, e isso se mostrou hoje de novo, mesmo que num tempo muito curto, é um time que sente um desespero que esse jogo tem que acabar logo. Né? Os 3 pontos foram tirados do Botafogo várias vezes nesse segundo turno. Está na vantagem, e vantagem de 1, vantagem de 3, de 2. Vantagens gigantescas. Todo tipo de vantagem. Quer dizer assim, as oportunidades, elas se ofereceram, mesmo o Botafogo tendo feito o que fez no segundo turno, ou deixado de fazer, várias oportunidades ainda vêm se oferecendo até hoje. O campeonato ficou muito grande para esse time do Botafogo. Assim, a missão de ser campeão brasileiro foi uma missão pesada demais para esse time carregar. E esse time não conseguiu carregar uma missão desse tamanho e foi largando a missão pelo caminho. É essa a impressão que eu fiquei. Que o Campeonato Brasileiro ficou pesado demais para o Botafogo matar no peito. Eu acho que a gente chegou no seguinte momento, aliás, há algum tempo. A impressão que eu tenho é que os jogadores do Palmeiras, seja qual for a situação, eles acham que em algum momento eles conseguem ganhar o jogo. Ou conseguem o resultado que precisam. Sim. Até quando não conseguem. Por vários motivos. Conseguem. A impressão que eu tenho é que os jogadores do Botafogo, estou me colocando de quem está em campo ali jogando, né, tentando humanizar um pouco, é que eles têm quase certeza que em algum momento vai acontecer alguma coisa e eles vão tomar gol. A hora que estão em vantagem é um desespero pro jogo terminar logo. A personalidade do coletivo é essa. É o medo de ganhar, de ganhar o jogo. É perfeito, Bino. Eu acho que assim, na verdade, eu ia falar justamente isso, porque eu concordo completamente com a leitura do Zupac e enquanto ele falava me vinha à cabeça, o Palmeiras é exatamente o contrário. Isso. Porque o Palmeiras, o que a gente lembra da cacetada que tomou do Flamengo no Maracanã, que poderia ser de alguma maneira um jogo para você abalar ali depois de uma sequência positiva, tal, para você abalar a confiança, porque como o próprio Abel falou na entrevista coletiva depois daquele jogo, né, o Abel disse, o que me incomoda é que nós não tiramos o Flamengo da disputa pelo título. E ele tinha razão nisso, olhando para a qualidade do Flamengo, para tudo que o Flamengo pode fazer com esse elenco. Então, era um jogo que, de fato, poderia, de alguma maneira, ter abalado o time do Palmeiras. E aí você vê, no jogo seguinte, o time passando por cima do adversário, vencendo sem nenhuma dificuldade. Aí, quando tem momentos difíceis, como foi dificílimo o momento que o Palmeiras viveu contra o Fortaleza, prestes a perder a liderança do campeonato,
durante o jogo o time consegue se recuperar. Então, nesse aspecto, o Botafogo e o Palmeiras são extremos opostos. E o Palmeiras... Na questão psicológica, de como encarar os maus momentos, seja ele dentro de um jogo, seja ele o Palmeiras dá a após virada, partida. o ponto de virada do Palmeiras no campeonato é a vitória sobre o Curitiba fora de casa. Inclusive, foi o Vitor Castanheira que comandou o time também. Foi o primeiro jogo em que o Palmeiras foi com 3 zagueiros nessa arrancada. E essa vitória sobre o Curitiba fora de casa, ela vem logo depois da derrota para o Atlético Mineiro em casa, que foi o 6º jogo seguido sem ganhar, contando os 2 empates com Boca, pela Libertadores, e 4 derrotas. Isso. Então é depois de um buraco de 6 jogos sem ganhar, de uma admissão desse jogo contra o Curitiba... no jogo contra o Atlético, na derrota. O Vitor Castanheira, em entrevista, fala: é o nosso pior momento à frente do Palmeiras. Eles assumem isso. E a partir daí, de que maneira o Palmeiras mergulha dentro dos seus problemas para sair desse buraco? Contratando o jogador? Não. Mudando o técnico? Não. Com a busca pelo tal fato novo? Não. Trabalhando. Então o técnico muda o sistema, o técnico muda a função de jogadores dentro desse time. Muda jogadores, tira Rony, bota Breno Lopes para virar titular do Palmeiras, encaixa a melhor formatação do ataque para potencializar o Endrick, né? Então o Endrick deixa de ser um centroavante ou um ponta para virar uma dupla de ataque, onde ele é melhor aproveitado. Então, a partir do trabalho do técnico, do suor da comissão técnica, encontrar alternativa em um elenco, como o Jean falou, esse banco de hoje é praticamente o banco que o Palmeiras conviveu a temporada inteira. Depois de 3 anos de trabalho, essa reinvenção leva o Palmeiras... da base. É basicamente um banco das categorias de base. Reinventado depois de 3 anos de trabalho sem contratar ninguém. Eu só acho, Zupa, assim, em relação ao ponto da virada, enfim, e claro que a gente está falando isso pelo contexto que o Palmeiras se coloca a 2 rodadas do fim. A gente não sabe que... Para mim foi 5-0 sobre o São Paulo. É que foi o jogo seguinte ao Curitiba. Isso. É que eu acho que o Curitiba ainda foi aquela vitória que você olha e diz, até pela própria atuação do Palmeiras. É contra o Curitiba. Mas é quando muda o sistema. E a mudança de sistema é a virada de chave do Palmeiras em campo. Taticamente, a virada é o jogo contra o Curitiba. Mas hoje, por exemplo, o Palmeiras nem jogou com os 3 zagueiros. Não tinha o Luan e não tinha o Gomes. E não tinha o Mike. Então, eu acho... E aí, acho até que faz sentido para um jogo como o de hoje, mesmo que ele tivesse todo mundo, talvez não fizesse sentido jogar com 3 zagueiros. Acho que ele não faria. Acho que ele iria com os 3. Não tenho dúvida. Ele iria com os 3. Mas acho que, olhando para o adversário e para o que o Palmeiras pode produzir com essa formação, eu acho que também seria normal ele entrar com os 4. Mas eu só acho que o ponto da virada do Palmeiras, aquele jogo que deu a confiança e a expectativa de pelo menos voltar a brigar pelo título, foi a goleada em cima do São Paulo. Inclusive o saldo. O saldo para o Palmeiras ter hoje o conforto de poder jogar por igualdade de pontos e igualdade de vitórias. Né? Verdade. Mas é o único nos 4 primeiros que tem o mesmo treinador, né? Então, também. O Botafogo foram técnico, 5 no Botafogo, 2 no Flamengo, 2 no Galo. Também... Enquanto o Flamengo toma 4 do Bragantino de jogo de volta de data FIFA. Felipão ficou contando até com o Libertadores 9 partidas até ganhar a primeira, porque é uma chegada muito difícil para ele. Até o Galo ganhar consistência e confiança. E hoje o Atlético Mineiro fez uma de suas melhores partidas, não só pelo placar, mas pela consistência, pela forma como alcançou o placar. O Atlético tinha um plano e executou 110% do plano. Não escapou nada do plano do Atlético. E o Flamengo não jogou. Mas é assim, a gente tá vendo ali, né? Botafogo se esforçou demais. O Galo passou por isso. O Flamengo também demorou muito, né? Então, claro, uma hora chega essa situação. E o Palmeiras hoje, só para constar, tá? O goleiro do América, o Jori, deveria ter sido expulso naquela falta que fez. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, a gente vai mostrar. Vamos mostrar. Só uma coisa, a gente passa tanto pelo Palmeiras, porque a gente está falando aqui muito de personalidade de coletivos. O Atlético mudou de técnico, o Filipão achar um jeito do time jogar. Demorou. 9 jogos, somando 1 de Libertadores, sem vencer, antes da primeira vitória, quando assume o Filipão. E vindo numa questão emergencial, né? O Flamengo, a gente nem precisa nem falar do que foi o ano do Flamengo com os seus treinadores. O Botafogo teve 5, né? 5 técnicos. E o Palmeiras não tem talvez o melhor dos técnicos, ou no mínimo o que tem o trabalho mais consistente, eu acho que é o melhor dos técnicos do futebol atual, hoje, desses todos. O técnico é tão grande que, além da personalidade, além das ideias de jogo, além de achar a maneira de jogar, os 2 jogadores que o clube gastou mais para trazer podem começar no banco e ninguém vai questionar. Ninguém vai
resvalar num questionamento. O Flaco Lopes e o Arthur, não estou falando de salário, estou falando de investimento para contratar, para tirar de outros clubes. São os jogadores mais caros do elenco. Eles ficam no banco, ninguém discute, o time joga, não tem discussão dentro. O próprio Rony, o cara do tamanho, o que o Rony já construiu no Palmeiras, perdeu a vaga para o Breno Lopes e tá tudo bem. E ninguém discute. Enquanto no Botafogo, para fazer uma comparação, quando um treinador grande decide não escalar um jogador que fez um belo primeiro turno, que tem suas questões no segundo turno, dá para entender por que caiu de rendimento. Eu não imaginava que o rendimento seria igual, mas o Tiquinho caiu de rendimento. Ele deixa o cara no banco um jogo, os jogadores se juntam e deixam vazar, não sei exatamente como foi, que é preciso trocar o técnico. Ou seja, você vê como o ambiente reflete no dia a dia. O Jean foi cirúrgico, que é isso assim. São opostos. Botafogo e Palmeiras, em tudo que aconteceu, né, em suas marcas deixadas nesse campeonato até aqui, são absolutamente opostos. Mas assim, eu acho assim que nem surpreende em relação a essa tranquilidade e autoconfiança, que é o que o Palmeiras tem, né? Aquela coisa de, beleza, tomou o gol, vamos buscar o gol. Tá com 1 a menos, vamos buscar do mesmo jeito. Perdemos um jogo? Vamos pro próximo jogo. Fomos eliminados da Libertadores? Não, depois da eliminação da Libertadores, o Palmeiras fez aquele jogo modorrento contra o Santos. Exato. E depois brigando lá embaixo, perdendo em Barueri pro Santos. Você fala, poxa, ali acabou o ano do Palmeiras. É o reflexo da eliminação, claramente. Mas assim, eu acho que essa autoconfiança que o Palmeiras tem, que a gente está falando, seja durante um jogo, seja depois de uma derrota, seja depois de uma má atuação, ela é absolutamente compreensível, né? Por tudo que esse elenco já construiu, pela confiança que esses jogadores têm no treinador, porque eu acho que eu nunca vi uma coisa assim, né? Da gente ter entrevistado, o Gustavo esteve comigo em várias das entrevistas aqui do Bola da Vez, é impressionante o quanto os caras confiam no técnico e tudo mais. Isso é normal, eu acho que é compreensível. Mais estranho, mais anormal, é o que o Birner falou. É um elenco tão vitorioso, um elenco que poderia ser tão cheio de si, com jogadores que já conquistaram tanto, aceitarem numa boa essas trocas, aceitar ir para o banco, ninguém queria. Você nunca ouve uma discussão, você nunca ouve falar sobre uma insatisfação de o cara saiu fazendo bico, o cara ficou no banco, o cara não queria, esse daí ficou pego da vida porque o técnico chegou e escalou. Mas aí é o comando absurdo do Abel, né? Exato. E não é só isso, né? E deveria estar no banco hoje, né? Assim, isso não é inaceitável, a quantidade de jogos que ele não participa. Sim, é que está tudo indo bem. O dia que não for um jogo contra o Boca, que nem foi, ele não estiver no banco, a casa cai. E aí a culpa é inaceitável. É muito jogo, muito jogo. E hoje nem o Sub estava presente. É o terceiro. Quase que veio mais gente de Portugal para preencher a comissão técnica. Sim, o Palmeiras perde para o Boca num recheio, foi o recheio de 6 partidas sem vitória. O pós-Boca foram 2 derrotas seguidas, mas desde a desclassificação para o Boca, são 11 partidas de Campeonato Brasileiro. E são 7 vitórias, 3 empates, 7 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. O único empate foi diante do Fortaleza. Um jogo que o Palmeiras salvou muita coisa naquele empate ali. Mas eu sei que é repetitivo, mas a gente ainda vai ter que tratar isso no futebol brasileiro. É o momento em que o Palmeiras e todos os outros voltaram a disputar o Brasileiro. Não, mas tem razão. Então, assim, nós não podemos ter um campeonato marcado pela ausência dos clubes durante boa parte do ano. Campeonato de 12 jogos. E, de repente, ele vira maravilhoso, porque os clubes perceberam que o campeonato existe. Não pode ser assim. É lindo, maravilhoso, fica a última memória mesmo. Que legal essa final, em cima, embaixo, no meio, do lado. O Campeonato Brasileiro é espetacular. Mas é por quê? Porque ele é abandonado. Ele é lixo para a maioria durante boa parte do ano. E assim, ele é abandonado porque o calendário não favorece, a cartolagem não ajuda, ele é conduzido por amadores, mas a gente precisa debater isso. Porque você imagina um campeonato disputado, vamos pensar na parte boa, não no copo meio vazio, no copo meio cheio. Imagina um campeonato disputado com este calor que nós estamos vendo desde a primeira rodada, brigando para valer. E não assim, vamos ver o que acontece. Mas se eu não tivesse o derretimento do Botafogo como teve, toda essa arrancada de 10, 12 jogos, para título, não serviria, né? Não serviria. Não serviria. Mas é que eu acho que tem... Seria um marasmo. São questões diferentes, assim. Eu acho que não dá para pôr todos os times no mesmo balaio. Por exemplo, o Abel, eu acho que ele tentou. Ele quis.
Ele não desprezou o brasileiro, mas ele não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu, Temporada e é foi por difícil. isso, porque acho que assim, também senão depois vira tudo elogio a todo mundo, tal, porque o time agora tá nessa Mas ele situação. também não tem o banco que você citou. Exatamente. Ele tem bancos que incomodam quem está Exatamente, jogando Calçade. e bancos que acomodam. E ainda É isso do que eu ia Palmeiras falar. não é o primeiro Só caso. pra completar. Mais longe que os outros, né? Foi semifinal da Libertadores ainda. Então, mas o meu ponto é esse, assim, eu acho que o Abel, em nenhum momento, e aí talvez tenha a ver com uma mentalidade que a gente já falou, de pontos corridos, que o europeu tem mais forte, e de levar a sério esse campeonato, de considerar o campeonato principal, de certa maneira, ele tentou, mas ele não conseguiu, porque este elenco é um bom elenco, com uma categoria de base espetacular, e não fossem esses meninos, o Palmeiras não estaria onde está. A gente precisa falar do Endrick à parte, evidentemente, mas ele tentou e acho que não conseguiu, porque o seu elenco não é um elenco forte o suficiente para levar duas competições no mesmo nível, na mesma toada. Então precisou contar com a queda do Botafogo. O Flamengo, por exemplo, para citar, né, acho que o Flamengo ele tinha mesmo que mudar os seus times. Tendo os jogadores que ele tem no banco, se ele não altera, se ele usa sempre os mesmos 11 no Brasileiro e na Copa Libertadores, ele vai criar um problema para si. Sim. Do ponto de vista da relação dos Palmeiras jogadores. Do Filipão fez isso, ganhou o Campeonato Brasileiro. Brasileiro. É a vantagem de você ter um elenco desse tamanho. Claro, você tem que usar esse elenco. Monta pra usar, absurdo. né? Só que aí o técnico não conseguiu Só tem uma fazer coisa, Calçade, que tem uma pegadinha. O maior campeonato que se disputa no continente é de longe a Libertadores. O Campeonato Brasileiro é de longe mais difícil do que a Libertadores. Sim. De ser vencido hoje, não antigamente. Hoje o Campeonato Brasileiro é o mais difícil de todos. Você está no lugar do técnico, tem a instituição, tem o presidente. Se você realmente precisa, realmente, enfatizando, dividir forças. O clube olha para a Libertadores. O problema para mim é a Copa do Brasil. Não tá na mão. O problema é o calendário como um todo. Isso não está na mão do treinador e às vezes nem está na mão do clube. Isso é um sistema perverso. Não, o técnico está correto. Que comanda a coisa. Mas o Palmeiras, se for campeão, e agora, nesta quarta-feira, depois da rodada, as chances aumentaram em muito de ser campeão, vai ser um campeonato, um milagre. Por que é um milagre? Porque você pega a quantidade de jogadores contratados. Quando perde o Dudu, perde um dos titulares, perde o rumo. Ele é obrigado a colocar 2 titulares no banco para ver se melhora o time. Naquele momento ruim, que é o Arthur e o Rony. O jogador Rony está vindo de seleção brasileira, não estou dizendo que a seleção, eu não consigo fazer essa analogia de foi para a seleção, parou de jogar. Isso virou um lugar comum no futebol brasileiro, que é horroroso isso. Né? Seleção só faz bem, não atrapalha ninguém. Então, mas ele não é um jogador do mais... O Rony, ele é um cara super esforçado, um cara que vai entrar na história do Palmeiras, mas ele não é um dos maiores jogadores que o Palmeiras já vestiu a camisa do Palmeiras. A gente tem que entender isso. Melhores então, não, maiores eu acho que entra. Ele sofre... não acho que... Dessa geração? Ele sofre muito, o Palmeiras sofre muito com isso. Uhum. Então, ganhar um brasileiro, se for o caso, com um elenco restrito, com um banco que não incomoda. É o título mais difícil que o Abel ganhou no Palmeiras. É o mais difícil. Mais do que a Libertadores de 21 em Montevideo, por exemplo. E é o título do trabalrio. Né? Do trabalho bem feito, do trabalho coletivo. Superou muito o problema. Mais uma vez o Palmeiras mostra para os outros. Isso. Precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Vamos aos números da vitória do Palmeiras, da grande goleada do Palmeiras, 4-0 para cima do América. Aí estão eles, né? O América até ficou mais com a bola, né? Passes certos, o América acertou mais. Olha os chutes. Ali os chutes mostram uma outra conversa, né? E finalizações certas, a do América só uma, as 12 do Palmeiras, grandes chances. E o Palmeiras fez o gol no começo, isso para um time que joga e se comporta da maneira que o Palmeiras se comporta. Você tem essa vantagem construída logo no começo, é uma coisa... praticamente irreversível, né? 2 minutos. E o América está rebaixado faz muito tempo, mas o América é um time que raramente joga mal. O América joga bem contra todo mundo. É verdade. E até tentou jogar contra o Palmeiras, mas... se você for ver a primeira meia hora contra o Flamengo... Pô, sim. Jogou bem, meteu bola no travessão. O América joga bem sempre. Tomou 78 gols no campeonato. Sim, não, claro. Muitas falhas defensivas. E eu acho que assim, no fim das contas, esse gol no começo, ele é de uma importância enorme, porque é claro que assim, é o tipo do jogo que um time adversário se fecha,
vai ficar completamente fechado, se o tempo vai passando, o nervosismo vai tomando conta, né? Porque é uma grande situação para você se consolidar como favorito à conquista do título, e aí o nervosismo poderia chegar. Aí o Endrick faz o gol com 2 minutos, evidentemente... E poucos minutos depois de o maior concorrente ao título, que é o Flamengo, ter tomado um 3-0 em casa. Então esse combo terminou há pouco no Maracanã, começou no Allianz, 2 minutos gol, isso traz uma atmosfera para um time que se comporta dessa maneira, que não perde jogo. Endrick, ele tem tomado conta dos jogos do Palmeiras, né? Chamado a responsabilidade, ele se tornou o Endrick que o pessoal aponta e fala, poxa, tá explicado porque o Real Madrid pagou e tá pagando o que tá pagando por ele, né? Só que aí tem os dois lados da moeda, porque alguns olham para ele e pensam, poxa, mas será que se tivesse sido utilizado mais vezes quando o Palmeiras precisava para, por exemplo, alcançar a final da Libertadores, será que não faltou ali, né, um pouco mais de fé no garoto? Outros podem pensar, finalmente atingiu a maturidade, não tinha maturidade para estar como protagonista lá atrás e hoje está provando jogo a jogo que tem essa maturidade, esse tamanho, esse peso. $1 milhão sem respostas. Eu quero saber de vocês estão aqui para isso. Tá melhorando, isso aí é inegável. Para mim um pouco de cada. Eu acho que é um pouco de cada, porque assim, eu vejo muita gente dizendo, tá vendo como o Abel demorou para colocar o Endrick, não é verdade. Não é verdade. Agora, é claro que a demora que seja de 45 minutos no segundo jogo contra o Boca, ou vá lá, para quem queria colocar o garoto já na bomboneira, naquele ambiente e tal. Tudo bem. Isso eu acho que, evidentemente, cabe à discussão. E se você quiser chamar de equívoco hoje o fato do Endrick não ter começado, principalmente a segunda semifinal contra o Boca Juniors, perfeito. Beleza. Assino embaixo e acho que aí dá para dizer, até porque o Abel convivia com ele o tempo todo, então ele deveria saber que o garoto era capaz de fazer o que ele está fazendo. Porém, eu vejo também muita gente dizendo que o Endrick deveria estar jogando desde muito antes, no próprio Campeonato Brasileiro, ter sido titular. Aí não é verdade. Aí não é verdade, porque aí essas pessoas estão ignorando tudo, e eu sei que isso acontece muito no futebol brasileiro, mas elas esquecem tudo o que aconteceu antes daquele momento da virada. Porque houve um momento da virada do Endrick. O Endrick, ele foi titular, e eu me lembro muito bem, e me pareceu perfeita a maneira como o Abel geriu o Endrick no Campeonato Paulista, porque o que ele fez? Ele colocou o Endrick desde o começo, desde a primeira rodada titular do Palmeiras. E aí ele foi jogando titular. Não eram grandes atuações, não eram atuações péssimas, né? Então, assim, ele poderia manter no time, mas também não era obrigatório manter. E ele manteve até a última rodada da fase de grupos. Da primeira fase. A partir dali ele falou, bom, eu dei todo o tempo que era possível dar. Agora começou o mata-mata. Jogo único e tal. Eu vou trocar. Agora eu vou trocar e vou E o campo pedia a troca. O campo pedia. Isso. Exato. Porque senão parece isso, parece que... Além do que o que a gente não vê, né? Que é a semana de treinamentos, né? Exato. Eu acho que se o Endrick hoje tá jogando do jeito que ele tá jogando, é porque esse processo fez bem a ele. Ele não estava jogando assim, né? Até as semifinais contra o Boca, a temporada do Endrick era uma temporada ruim. E seria normal se fosse, pela idade dele. Enfim, ele mostrava em 2022 que 2023 tinha tudo para ser um ano espetacular, porque ele é precoce. Mas até a semifinal contra o Boca, o ano não foi bom. E tudo bem, porque ele é apenas um adolescente, ele vai estar sujeito às oscilações. E o Abel... acho que o Abel respeitou isso. Se a gente lembrar, enquanto ele jogava, o Abel pediu para que parasse de perguntar sobre ele nas coletivas. Sim, então, exato, bem lembrado. Porque o Endrick não fazia os gols e ele claramente demonstrava ansiedade em campo. Ele ficava nervoso, ele balançava a cabeça, ele saía e se chateava. Acontecia tudo isso. E agora a gente vê o contrário, né? Claro que as semifinais contra o Boca, a maneira que ele entrou no jogo da volta, principalmente, chama muito a atenção, mas acho que o jogo em que o país passou a olhar para o Endrick de outra forma foi o jogo contra o Botafogo, onde ele chama a responsabilidade, pede a bola e comanda a virada. E isso é o que mais me chama a atenção. Porque a qualidade que ele tem, é claro que ela é fenomenal. A gente não está acostumado a ver, é coisa que a cada década surge um cara com esse perfil.
Mas nesse recorte final, a maneira que ele domina as emoções e que ele assume um papel de maturidade que não é para ele assumir, isso é uma das coisas que mais me chama a atenção. E ele podia até ter ficado... Eu não vou esquecer nunca da frase do René Simões em relação ao Neymar: estamos criando um monstro, estamos criando um monstro. E de alguma maneira ele tinha razão, pelo que se viu ali no prosseguimento da carreira do Neymar. O Endrick poderia ser um monstro sendo criado, por tudo que se falou, por toda a badalação, etc. e tal. E houve momentos neste próprio Campeonato Brasileiro que eu discordei das decisões do Abel de tirá-lo em alguns jogos. Que eram os momentos que o monstrinho poderia pôr botar a cabeça para fora. A cabeça para fora, de ficar irritado, de começar... Teve até um jogo que ele acaba indo no banheiro e voltando, e todo mundo já falou: ó lá, ficou irritado e tudo mais. E ele tem tido uma postura, mesmo nos momentos em que ele é tirado do time, em que ele tem tido uma postura... Eu não sei, ele tem tanto monstrinho para observar como não fazer, que parece que ele está observando. Ele parece ser diferente. Se ele quiser... Eu estava conversando isso à tarde com alguém aqui. Se ele quiser, ele vai estar no nível de caras assim... Ele tem a oportunidade, indo para a Europa, porque ele começa a vida na Europa no Real Madrid, né? Você começa a vida no Real Madrid, você vai terminar a vida onde? Você fica ali para sempre, se você puder. Você não sai de lá. Você vai para... não, agora não quero mais jogar no Real Madrid. Você fica lá. Então, você sabe muito bem o que vai te levar para ser uma grande estrela e o que vai te levar para ser uma chacota. Para ser uma ex-promessa. Ex-promessa. Então, sim, ele sabe. Não, ele tem 17 anos, não é fácil. E é um também, momento muito importante, né, na trajetória dele, esse. Né? E escolhido pelo jeito a dedo pelo Abel. Né? De que forma utilizá-lo, quando utilizá-lo, por quanto tempo, de que forma, eu acho quais muito jogos. Né? Ele é muito importante na vida do Endrick. Porque é muito importante Inclusive, isso, taticamente. sabe? Então... Mas aí tem uma questão que eu acho que aí cabe uma discussão em relação às escolhas do Abel. Porque também por muito tempo, e a gente não sabe se ele tivesse sido colocado para jogar dessa maneira desde o começo. E eu me lembro, a estreia dele, acho que foi contra o Coritiba no Allianz Parque, não tenho certeza. Mas foi um jogo em que ele fez 2 ou 3 jogadas impressionantes jogando aberto, jogando pelo lado, não jogando como um 9 de referência. E também me lembro o quanto ele, durante o Campeonato Paulista, não parava em pé, jogando de costas para o gol. Não parava em pé. Não é para ele jogar. Então, assim, não era pode ser que seja daqui a 3, 4 anos. Mas hoje ele é um adolescente jogando no meio de um monte de adulto. Aí tá a diferença. E acho que assim, a mudança tática... para mim, talvez essa calçada seja muito mais discutível em relação... Mais do que, o Abel colocou cedo ou colocou tarde, talvez a discussão maior seja, será que o Abel poderia ter utilizado o Endrick da maneira como ele vem sendo utilizado antes? Inclusive hoje, mais uma vez, o Palmeiras começa com a dupla de ataque. Era ele e o Breno Lopes, beleza. Hoje foi trio, era o Rony, o Rony de centroavante, o Endrick na direita, o Breno na esquerda. Quando o Rony se machuca e entra o Arthur, o Endrick vai para o centro. Exato. Mas não foi para jogar lá dentro. Eu acho que essa percepção do melhor aproveitamento dele taticamente, no jogo de hoje, ele não passou pelo sistema. Eu acho que essa é uma grande vitória do Palmeiras também. Porque mesmo jogando como a figura, na teoria, centralizado, ele estava vindo para trás buscar o jogo toda hora. Porque a hora que ele vira de frente, e ele sabe virar muito bem, e ele tem esse espaço para arrancar, é o melhor aproveitamento dele. E eu vejo a diferença, é o seguinte, o Endrick na base, seja em qualquer divisão da base, no sub-20, no sub-17, no sub-19, no sub-15. O Endrick é o seguinte, ele era um leão em qualquer posição. Ele é acima da base numa proporção que os outros estão num processo de amadurecimento e ele já está lá na frente. Então, assim, põe na direita, voa. Põe na esquerda, voa. Põe de centroavante, voa. Joga de costas, joga de frente, cabeça para baixo, pendurado na trave. Aí vem profissionais. Aí você começa... Aqui é mais difícil para ele, aqui é mais favorável, aqui é ter o jogo. Nesse momento, talvez aqui seja mais difícil. Até ele teria que reconhecer que existe um novo Endrick nos profissionais, que na base ele destruía, mas no ambiente profissional as coisas seriam mais difíceis. E ele, eu vejo que com a ajuda do Abel, o talento dele, a cabeça que ele demonstra ter no lugar para um menino de 17 anos, que eu acho um absurdo. Da mesma forma que a gente olha tecnicamente para alguns jogadores e fala assim, isso aqui é um iluminado,
Você tem um menino com 17 anos que leva a vida desse jeito que ele leva, é iluminado, porque é 17 anos você fica, né, você tem dinheiro, fica mais bonito, o mundo aos seus pés. Então você fala, deixa eu aproveitar um pouquinho, né? E o moleque só no futebol. Centrado. Pô, então não é fácil. Agora, é muito fácil vir, né, olhar o Endrick hoje e levar lá pro jogo do Boca achar que era o mesmo. Então, só um detalhe. Eu peguei aqui a data pra gente, porque me chamou a atenção. 23 de fevereiro, Paulistão, contra o Red Bull Bragantino, o Endrick é substituído e chora no banco de reservas porque foi substituído e não estava marcando os seus gols. Isso 23/2. 1/11 é o jogo contra o Botafogo, onde ele mostra o tamanho dele como atleta. Eu fiz uma pesquisa rápida para entender quando o Endrick jogou e quando o Endrick não jogou, para tentar entender as decisões do Abel. Eu concordo muito com o Jean, porque a gente via o Endrick na base e quando ele começou a ser colocado, eu imaginei que ele seria um atacante de lado de campo. Eu acho que todo mundo imaginava. O Abel até deu entrevista sobre isso, colocando o Endrick como se fosse um centroavante, não, obviamente, um centroavante de área. Mas a gente sempre viu no Endrick a capacidade de arrancar de frente com a bola, de ir para o mano a mano, por causa da parte física, da velocidade, da habilidade, com principal virtude. Aí eu fui olhar o que vem acontecendo com o Palmeiras com e sem Endrick. O Palmeiras ganha do Cerro 3-0 fora, o Endrick não começou jogando. 4-0 com o Deportivo Pereira, fora, o Endrick não jogou. Meteu no Bolívar, uma goleada, Libertadores. O Endrick também não começa jogando. Tudo que a temporada e o Endrick mostraram para o Abel, para os momentos decisivos da Libertadores, diziam, o Endrick não tem que começar jogando. Se você fizer recapitular o que aconteceu do início da temporada até agora, e o Spack falou, 17 anos de idade, é normal que a evolução aconteça ao longo do ano. Ela é até muito rápida, se for mantida nesse nível, porque as últimas partidas dele são essenciais para o Palmeiras ter essa arrancada. Ele hoje em dia é um dos principais jogadores da equipe, mas todas as decisões do Abel, para mim, são compreensíveis. A única que eu questiono um pouco, mas ele deve ter os seus motivos, é o que o Calçade falou. Vem quem trabalha com ele, análise de desempenho, o técnico está olhando por que o Endrick não joga aberto, né? Porque ali, quando ele passa a ser um centroavante, passa a ter uma espécie de, entre aspas, concorrência. Você tira o Rony, um senhor Libertadores, um jogador decisivo, marca a pressão de saída de bola, sai pelo lado do campo, joga no contra-ataque. Né? O Arthur caiu, mas o Arthur chegou muito bem. Né? Então, eu acho que esse tem que provar ainda que foi uma boa contratação. E sabe o que essa coincide? É uma outra discussão. O que coincide com muito o Endrick ganhando mais espaço e talvez no momento de maior desenvolvimento, desde que se tornou profissional e tal, e passou a ser aproveitado, a queda do Arthur e a ausência do Dudu. E a queda do Rony. E a queda do Rony também. Os três. Talvez até pelas quedas dos dois. O Dudu fisicamente e o Arthur Isso obrigou o Abel a mudar o time, a usar o Mike como ponta, a usar a dupla de ataque. E aí talvez me faça acreditar que os jogos, desculpa, Jean, ruins do Endrick, ou medianos do Endrick, tenham sido muito úteis para agora o Endrick poder jogar o que ele realmente pode. Porque talvez antes ele não pudesse. O Real Madrid não contratou jogador para atuar na beirada. Então, contratou o Endrick porque ele é um foguetinho por dentro. Ele tem uma profundidade, né? Então, só saber passar a bola para ele. Mas aí não é só jogar aberto também, porque é isso. Aberto não é um ponta. Ele não é um ponta. Então, assim, a dupla de ataque é uma ideia perfeita. Talvez, assim, o Breno Lopes não é o parceiro ideal, evidentemente, pelo que a gente tem visto do ponto de vista técnico. Para quem vai ter Rodrigo e Vinícius. O encaixe dele com o Veiga, por exemplo, tem sido maravilhoso. O que o Veiga ter potencializado o jogo do Endrick é maravilhoso. Vai saber quem mais. A torcida do Palmeiras ficou na bronca no começo do jogo ainda. Aliás, o Rony sai e é prejuízo, pelo jeito, vai ser até o final do campeonato, porque é lesão de ombro e olha, é chato. Gravíssimo. E a torcida do Palmeiras reclamou demais de uma falta não marcada, porque ela não foi marcada para o Palmeiras na saída do goleiro, Jory. Sai o Jory, atinge o Rony tenta permanecer no campo e não consegue. Esse lance depois vai pro VAR. O juiz está na cara do lance. E aí não fica nem exatamente claro o que ele assinalou. Se foi um impedimento do Rony na origem da jogada, me parece que não, porque o América reinicia a partida com a bola praticamente ali na meia-lua. E se houvesse um impedimento do Rony, seria quase na risca de meio de campo. Não é impedimento. Então, a bandeira levanta a bandeira e o jogo recomeça com o braço erguido. Então,
Eu fiquei na dúvida, até por conta desse reinício. Isso aqui é outro momento. E porque, que é a saída Paulo do gol. Calçade, o impedimento não anularia o cartão vermelho. Disciplinar. Porque é o seguinte, houve a checagem do cartão vermelho. Exato. Aí assim, mas está impedido, então não tem análise do cartão vermelho. Não. Mas se ele não tivesse marcado o impedimento, nem teria a checagem da violência. Porque se o Rony tinha condição de jogo, o Diori tinha que ser expulso independentemente da força da falta. Pela chance de gol. O impedimento foi marcado. Indiscutível. São dois elementos muito fortes para cartão vermelho. Juntos, então, impossível não dar vermelho. Primeiro é uma jogada, uma oportunidade clara de gol. O goleiro sai da área e ele está dividido. O Rony toca de leve na bola e vem o joelho no peito. Joelho no peito não é dividida. E na velocidade que o goleiro estava, e a imagem para o VAR é clara, é desproporcional a força do goleiro na dividida e no choque. Tá? Então é o seguinte, oportunidade clara de gol, tem a falta. Aí é uma questão de cartão vermelho para a jogada que tem um ambiente tático envolvido. Vermelho. E aí tudo bem, o impedimento influenciaria... mas ele está impedido. Tá bom. Aí anularia esse vermelho. Aí mas muda aí você tem a violência. Aí você vai para o outro. Isso. Então ele poderia ser expulso. Né? Impedimento. Apesar do impedimento. Não anula. O Palmeiras não teria falta para bater, mas ele seria expulso. Não anula o que aconteceu ali. Por quê? Porque você imaginar que você está impedido, mas você dá um murro no adversário. O impedimento você não vai ser expulso. Só muda o motivo da expulsão. Mas aí eu acho, mas eu discordo que é isso. Não, é a violência do lance. Peraí. Mas essa é a falta regra. é violentíssima. Não, perfeito, peraí. Cartão vermelho. Peraí. Eu não estou discutindo nem que não podia dar cartão vermelho. Eu só acho que é um choque pelo excesso de força, não é uma agressão. Não. Então burro é uma agressão. Ele é outra coisa. Tá dando um exemplo. É violento. Eu digo, a saída do goleiro, ele não mediu a força, o goleiro foi... Chegou atrasado. É um jogo... E não é que ele foi... Olha, até naquilo que você não acredita, eu entraria. Porque, para mim, é uma falta de uma violência tão grande. É o seguinte, como é que você vai dividir uma bola que está no pé e entra do ombro quase na cabeça do adversário? Você me explica essa dividida. O Rony toca na bola, o goleiro também toca na bola. Eu concordo com a expulsão, eu só não acho que é uma agressão que não tem intenção. O goleiro dentro da área não teve pode intenção. pôr a mão na bola. Só isso. O goleiro fora da área, ele joga como qualquer outro jogador. Então é o seguinte, fora da área, o goleiro tem que usar as mesmas ferramentas que o atacante. Não estou discutindo sobre a expulsão, estou só falando que eu não acho que teve intenção de acertar a bola. Tentou acertar a bola, só isso. Aí a intenção... O Calçade usou um soco só para dar um exemplo. Assim como se fosse uma agressão, o impedimento não anularia, um lance violento, o impedimento não anula. Eu só usei a imagem para não vir com a história de que o lance estava parado. Como foi, por exemplo, a expulsão do Bruno Mendes no Corinthians e Grêmio. Né? Porque é um lance... Deveria ter sido marcado um pênalti para o Corinthians, não foi marcado. Na sequência, o Bruno Mendes uma voadora no rapaz do Grêmio. Exatamente. Independentemente do erro do pênalti, ele foi... A bola pode estar fora do campo. Jogo parado. Se alguém der um chute no adversário, cartão vermelho. Qualquer lance violento, seja ele voluntário... Essa é uma dividida com uma força desproporcional num nível, eu diria, altíssimo. Aí é mais um caso em que o árbitro dormiu e o VAR não compareceu para trabalhar. O VAR não compareceu. O árbitro está bem posicionado. Aliás, eu queria bem posicionado. Dá para ver de onde ele está. É mais uma daquelas que o CNM vai ficar dias explicando e outra coisa, não vai explicar nada. Porque eu acho que assim, não tem muita discussão em relação à expulsão, mas esse tem sido um problema recorrente em vários jogos, que é a novidade de você não mostrar mais as linhas do VAR. Quer dizer, o impedimento, ok, chegou-se à conclusão que ele estava impedido, beleza, eu não duvido do VAR, não vou ficar duvidando do VAR. Mas não parece olhando a jogada. Eu não acredito. Não parece olhando a jogada. Para mim também não parece. Sobretudo quando não parece e você olha a jogada sem linha e tudo mais, você precisa mostrar. Claro. Você precisa das linhas traçadas, você precisa da imagem comprovando que o Rony estava impedido. Porque a verdade é que a gente olhando ali a olho nu, sem posição legal, não fica com essa impressão. Então é preciso mostrar. Isso não é só no jogo de hoje, né? Não sei porque eles resolveram que eles não vão mais mostrar em vários jogos. Esse lance é um dos problemas do chamado delay flag, né? Porque
por causa do VAR, o impedimento só é marcado, por mais que a auxiliar tenha entendido que estava impedimento, só quando o lance termina. Mas o lance terminou e teve uma lesão gravíssima, né? Se não existisse o delay flag, fosse marcado o impedimento na hora que o auxiliar acha que o atleta está impedido, o lance para e o Rony jogaria normalmente. E me lembra, Renata Ruel aqui, é importante falar, uso de força excessiva ou brutalidade é conduta violenta na regra. Então, e não tem intenção. Isso caracteriza a intenção do Jorge. Intenção é quando você mira e dá um soco. Aí você tem intenção. Exato. O resto, e até para se resguardar em relação a isso, quer dizer, porque o ato violento ele tem que ser punido de qualquer maneira, esteja ou não valendo, até para reforçar o que o Zupac está dizendo. Porque eu sou absolutamente a favor do delay do Bandeira. Sim. Ainda mais num lance como esse, que era muito difícil. Esse era o lance ajustado. É isso. E é um lance de VAR. Eu fico furioso quando há um Bandeira que deixa correr muito e você percebe claramente que tem meio metro de impedimento. Eu só destaquei a questão da agressão, porque a agressão dá expulsão até quando o jogo acabou. Né? Nesse caso, o goleiro chega atrasado, o Rony mais rápido, chega no Rony de um jeito desproporcional. Isso. Se de repente é um contato de frente, corpo com corpo, minha interpretação é outra. Nesse caso, pela forma como o Rony é atingido, e o joelho é uma alto. conduta violenta, excessiva, eu expulsaria também. Uhum. Vamos, a gente, até para colocar na conversa aqui, outros dois postulantes ao título e que fizeram um baita de um jogo, né? A gente, assim, independentemente do resultado aqui, mas Flamengo e Galo, principalmente o Galo que venceu e venceu com autoridade, protagonizaram um belíssimo jogo em vários sentidos. Não só na animação, aquela festa de gols e tal, mas com muitas falhas e tal. Assim, merece muitos elogios o jogo hoje do Maracanã. E a gente começa direcionando para esse jogo também, mas continuando aí a colocar Botafogo, Palmeiras na conversa, ouvindo os dois técnicos, Tite e Felipão, pesos pesados. Salve, salve, palestrino! Está aí mais um vídeo do canal para vocês darem uma olhada aí, ver o que a imprensa tá falando do Palmeiras, né? Principalmente o pessoal da ESPN ali. Mais uma vitória importante, né? Hoje 4-0 no América Mineiro, importantíssima essa vitória para o nosso título. Ainda a gente deu a sorte aí do Botafogo não ter ganhado, o Flamengo perdeu. Esse jogo do Flamengo aí eu contava como empate, eu acho que os caras iam empatar, nem iam perder. Mas perderam, melhor ainda. O Botafogo também ficou no empate, então a gente tá com a diferença ali de 3 pontos pra galera. Eu acredito que domingão o Palmeiras possa se sagrar campeão, porque se o Palmeiras ganhar, e dependendo dos resultados ali, porque o Palmeiras tem saldo de gols muito a mais que os caras. E se o Palmeiras ganhar, eu acho que a gente vai ser campeão em casa. Vamos contra o Cruzeiro já campeão. Cara, isso vai ser fantástico, cara. Vai ser bom demais. E vamos orar aí para dar tudo certo aí. Se Deus quiser, Palmeiras campeão no domingo. E fechar o ano aí com esse título brasileiro. Vamos pro nosso 12º título. Rapaziada, eu vou pedir para vocês aí para dar uma fortalecida no canal, porque eu sou novo aqui também, eu gosto de falar de Palmeiras, gosto de falar de futebol, então eu resolvi fazer isso. Então deixa seu like aí, se inscreva no canal aí, tamo junto aí, eu sempre vou estar tentando trazer vídeos aí para vocês aí, da SPN, da Jovem Pan, que às vezes que eu acompanho, né, também. Às vezes fica muito difícil porque eu trabalho na rua, agora eu tô trabalhando mais um pouco de home, então às vezes eu consigo fazer alguma coisa. Então, senta o dedo no like aí, tamo junto e vamos lá, avante palestra!